Amado ouvinte da Palavra de Deus, queridos irmãos que nos ouvem, a nossa gratidão a Deus pelo que Ele tem feito. Estamos nós aqui mais uma vez para refletirmos acerca da Palavra de Deus. Eu tenho aproveitado esses momentos para falar exatamente acerca da salvação, do reino de Deus, das realidades eternas em Cristo Jesus. E eu quero nesse momento orar e depois nós vamos ouvir um cântico de louvor ao nosso Deus e assim farei a leitura do texto sagrado e a nossa reflexão. Vamos orar. Ó Senhor, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos pelo cuidado do Senhor para com o teu povo. O Senhor tem alcançado vidas e guardado e poupado alguns irmãos nossos, alguns familiares, alguns amigos que contraíram Covid-19. O Senhor restaurou a vida, o Senhor restaurou a saúde e nós te agradecemos por isso, ó Deus. Todas essas pessoas, e não só essas que fazem parte do nosso círculo familiar, de amizade ou na vida e irmandade em Cristo, mas a humanidade como um todo que tem sido restaurada, sabemos que é pela ação do Senhor. E depositamos a vida dos cientistas nas tuas mãos, para que descubram a vacina e possam, ó Deus, alcançar também a humanidade e serem imunizadas desse vírus maldito e fatal. Te louvamos pela bênção que temos de ouvir a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir um cântico de louvor ao nosso Deus. Que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Os que confiam no Senhor como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz.
não dá. Sem Jesus não dá, oh, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Irmãos, o texto que eu vou nesta noite compartilhar com os irmãos é o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17 até o versículo 22, um texto bem conhecido que diz assim: E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu quero refletir nessa noite com você acerca do tema: a sua escolha tem sido a pior ou a melhor? A pior ou a melhor? Porque esse texto aqui nos leva a pensar dessa maneira. Aqui diz de um jovem, um homem na verdade, um homem que era detentor de muitas posses, muitas riquezas, e havia no coração dele uma preocupação. E essa preocupação que havia no coração dele precisa ser a sua preocupação, precisa ser a nossa preocupação. Porque ele chega e faz todas as honrarias diante de Jesus. Diz o texto que ele se ajoelha numa expressão de reverência, reconhecendo mesmo a autoridade, reconhecendo mesmo o poder, a divindade de Jesus. E ele então se ajoelha e diz: Bom mestre, também uma atitude respeitosa. E ele então fala assim: o que eu farei para herdar a vida eterna? Supondo ele que a decisão, alguma coisa que pudesse levá-lo à vida eterna dependia dele, de uma atitude pessoal. Assim como ao longo da história a humanidade pensa dessa maneira. Quantos de nós, assim como eu, você certamente, e quantas pessoas ainda continuam pensando que a partir das obras que fazemos, a partir dos nossos atos, nós então estaríamos carimbando o nosso passaporte para o céu, para alcançar a vida eterna. E a pergunta que ele faz: o que farei? Ele não faria nada, ele não tinha que fazer nada, porque quem faria era Jesus. Quem faria algo para que ele pudesse ter a vida eterna era Jesus. Então veja só, essa preocupação precisa caminhar conosco sim, mas não dentro das qualificações que possuímos. É tanto que Jesus agora pergunta para ele assim, primeiro Jesus fala, por que me chamas bom? E de fato, quem é bom verdadeiramente é Deus. Não que Jesus não fosse, não que Jesus não seja bom, Ele é bom. Deus é bom o tempo todo para conosco. Mas Jesus estava aqui querendo dizer àquele homem que todas as ações em relação a ele partiriam de Deus, partiriam da bondade, do amor, da graça de Deus para ele. E aí Jesus continua dos mandamentos, como nós também muitas vezes sabemos contar nos nossos dedos os mandamentos que cumprimos, e aí depois de tudo isso nós deduzimos que não somos pecadores porque conseguimos cumprir os 10 mandamentos. Só que essa questão tanto da entrada nos céus quanto
da nossa condição de não ou pecadores diante de Deus, elas não estão restritas, limitadas ao cumprimento ou ao não cumprimento dos 10 mandamentos. E o cumprimento deles por si só não carimba passaporte para entrar nos céus. E aquele jovem, então, ele pensou, bom, eu faço tudo isso desde a minha juventude, então eu já estou no céu. Provavelmente tenha sido essa a dedução dele, como é a dedução de muitas pessoas ainda hoje na humanidade. Mas se você perceber, Jesus diz a ele assim, bom, falta uma coisa, mas antes olha a atitude de Jesus, fitando o amor. Então Jesus, provavelmente já sabendo do resultado, Jesus sabia que aquele jovem ia se afastar. Por isso o amor, misericórdia, compaixão, amor incondicional, como ele sempre fez, como ele sempre dedica a nós, amor incondicional, amor sem medida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Então esse amor está expresso aqui. Só que aquele jovem, ele não percebe isso, ele não identifica isso, ele não consegue entender isso. Porque faltava também na vida dele o amor dele ao próximo. Porque se ele amasse o próximo, ele então aceitaria a sugestão de Jesus aqui. E eu quero pensar aqui algumas coisas, no fato de que Jesus não está forçando, ele nunca forçou ninguém e não força ninguém a segui-lo. Jesus não obriga, mas percebam que Jesus indica as realidades, nos coloca diante da verdade, nos coloca diante dos posicionamentos que nós devemos adotar. Jesus nos esclarece acerca dos nossos erros e coloca diante de nós as oportunidades para que aí sim nós venhamos a tê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Isso é garantia de vida eterna. Ele fará, ele faz. Mas Jesus agora diz, vai, vende tudo que tem e siga-me. Jesus está tão somente querendo que nós venhamos a nos abrir mão das coisas materiais, terrenas, que nos afastam dele. Jesus está dizendo, vende tudo, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu, uma riqueza maior no céu, a vida eterna. Essa semana nós ouvimos uma frase que dizia, eu não vou tirar de pobre para dar para paupérrimo. Ou seja, ficaria na mesma. Jesus não está dizendo que vai tirar ou quer tirar de nós as nossas riquezas materiais, bens e finanças e dinheiro para nos deixar pobres ou paupérrimos e dar a outros. Jesus está querendo tão somente que o nosso olhar se volte para Ele. Fixe-se nele, que é o único que verdadeiramente nos garantirá a eternidade, a vida eterna, a salvação. Essa é a mensagem dele ao seu coração nessa noite. O que tem te prendido, o que tem feito com que você tome a pior decisão da sua vida, que é a de se afastar de Jesus, que é a de não deixar com que ele de fato entre no seu coração e seja o Senhor absoluto da sua vida, e você tenha então a melhor riqueza, o melhor tesouro, o melhor bem, os melhores benefícios. É isso que ele quer que você entenda. E fazendo isso, você demonstrará que ama verdadeiramente ao próximo. Essa é a atitude. Jesus quer que nós então venhamos a administrar corretamente o que temos. Riquezas, bens, posses, tesouros, seja o que for. Ele não quer tirar de nós para nos deixar pobres, mas Ele quer que nós tenhamos a visão de administrar corretamente segundo a vontade dEle e não colocar o nosso coração nessas riquezas, colocar o nosso coração nele. Quando o nosso coração é colocado nas coisas externas, nas coisas mundanas, esse
homem de tantas qualidades, de tantas virtudes, ele agora estava tendo a oportunidade de tomar uma decisão certa, mas ele toma a decisão pior da sua vida, a decisão trágica. Ele foi impactado quando Jesus disse: vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me, porque você vai ter um tesouro nos céus. E ele ficou triste, porque ele preferia suas riquezas, ele preferiu abraçar sua alta posição, seu status. Quantas pessoas no mundo têm perdido a oportunidade por conta do status, por conta da posição social, por conta dos bens, por conta das riquezas, por conta dos amigos, por conta da família, porque prefere satisfazer a tudo isso do que satisfazer a Jesus. Ele não quer tirar o que você tem, mas ele quer dar a você muito mais. A pergunta daquele rapaz: o que eu tenho que fazer? A resposta poderia ser: nada, porque quem vai fazer é Jesus. E assim ele continua fazendo. E com Jesus na nossa vida, aprenderemos a administrar o que temos. Aprenderemos a administrar a nossa vida segundo o querer de Deus, segundo a vontade de Deus. Você que está me ouvindo nesta noite, reflita nisso. O que tem te prendido no mundo, que tem te afastado do Senhor, que tem te afastado de Jesus e que tem impedido com que você enxergue a salvação e que te dê a resposta que certamente você tem: o que farei para herdar a vida eterna? Não permita que coisas te afastem de Jesus, a verdadeira salvação. Que Ele te abençoe. Amém. Vamos orar. Pai Santo, querido e justo, te agradecemos, porque mais uma vez nós ouvimos a Tua palavra. Que ela edifique as nossas vidas, que abra os nossos olhos e o nosso coração e permita que venhamos a enxergar a verdade acerca da salvação, acerca das realidades eternas em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe e que tenhamos uma semana maravilhosa na presença dEle. Amém.